mais uma aula aqui no curso de Química do canal Superior Aplicação. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui nesse curso, e a gente vai agora para a aula 6. A gente vai começar a juntar tudo que a gente viu da aula 1 até a aula 5 sobre energia, átomos, para começar a entender como as coisas se organizam e como as coisas interagem entre si. Se a gente consegue entender isso em termos de energia, entendendo o átomo, a gente, é bem dizer, conseguiu entender toda a química. Então essa aula de hoje vai ser muito importante porque a gente vai tentar entender o guia do universo. O guia que os químicos usam para entender todas as coisas. É bem dizer o guia que move todas as coisas. A gente vai tentar entender como os elementos do universo, apesar de serem muitos, não são desorganizados. Eles seguem padrões, e se a gente entende esses padrões, a nossa vida fica muito mais fácil quando a gente estuda química. Só relembrando o que a gente viu nas aulas passadas, a gente estava vendo modelos atômicos, né? Mas eu vou focar especificamente no modelo de Bohr, que foi o último que a gente viu. O modelo de Bohr foi o resultado de muito aprimoramento ao longo de 2 séculos, a bem dizer, em que ele modela, né, ele pensa o átomo como uma região central, que tem partículas positivas e neutras, que são os prótons e os nêutrons, e em volta dessa região central, que ele chama de núcleo, você vai ter uma região onde partículas de carga negativa, que são os elétrons, estão girando em volta desse núcleo. Essa região é chamada de eletrosfera, a região que contém elétrons. Só que essa região ela não é desorganizada. Os elétrons não estão girando em volta do núcleo de uma maneira aleatória ou de uma maneira louca. Na verdade, essa eletrosfera é muito bem organizada em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante, até o átomo conseguir organizar todos os seus elétrons. Se for lembrar que a gente for também na aula 1, um pouco na aula 4, quanto mais perto do núcleo, menor a energia desse nível. Então, o nível 1, que é o primeiro a ser colocado, é o que está mais perto do núcleo. Nível 2 vem logo adiante. Nível 3 depois. E assim por diante, até que você consiga organizar todos os elétrons daquele átomo. Antes, até mesmo o modelo de Bohr, na verdade, antes do século XX, mais ou menos do século XIX, com o modelo do Dalton e do Thomson, o pessoal já sabia organizar algumas coisas, já sabia tirar algumas conclusões, fazer algumas previsões, só que era muito difícil encontrar padrões. Né, o mundo, né, os cientistas da época conheciam 56 elementos. Algumas pessoas tentavam organizar eles de um jeito que eles conseguissem achar um padrão, uma lógica, só que ninguém conseguia. Era muito complicado. Até que um russo, chamado Mendeleev, ele pensa em organizar os elementos de acordo com como eles reagem, né? As características deles quando eles interagem com outras substâncias. Já se sabia naquela época que, mesmo tendo vários elementos diferentes, alguns elementos, algumas substâncias, reagiam de maneira similar. Então, o que o Mendeleev pensou? Por que a gente não tenta organizar esses elementos de acordo com a forma de como eles reagem, de como eles interagem com o mundo? Ele também pensou em fazer isso usando o modelo do Dalton, usando as massas, né? Uma das referências dele, além da reatividade dos elementos, era a massa deles. Já se sabia também que átomos tinham massa e que átomos diferentes tinham massas diferentes. Então ele tentou organizar isso de um jeito que ele conseguisse observar padrões. E ele queria ver se a reatividade e a massa atômica eram coisas, né, parâmetros que ele poderia usar para conseguir chegar nessas conclusões e achar um mínimo de lógica por trás das coisas. E quando ele tenta fazer isso, ele chega perto da imagem mais famosa da química e provavelmente uma das mais famosas da ciência, se não a mais famosa, que é a tabela periódica dos elementos químicos. No caso, ele não chega nessa, lógico, porque como eu falei naquela época dele, só se sabiam 56 elementos, a gente hoje sabe mais de 100, mas ele chegou numa coisa muito parecida com isso. Com isso, Mendeleev começa a dar início à organização das coisas. Esse é o guia que resume a química, bem dizer. Disso a gente consegue tirar quase toda a informação de qualquer elemento que a gente consiga imaginar e consegue prever como eles vão interagir. É quase como se fosse, como eu falei, um guia. Um guia que ajuda a gente a entender as coisas. Se você consegue entender o que está acontecendo aí, você entende o que é a química, bem dizer. Porque você começa a entender o que são os elementos. Só que beleza. O que isso tem a ver com o modelo de Bohr? Né? Se ele fez isso antes do Bohr nascer,
né? O Bohr ele faz o modelo dele em anos 50, 60 do século 20, e o Mendeleev faz isso, a bem dizer, quase 100 anos antes. Como que as duas coisas estão ligadas? A gente pode pensar na tabela periódica como se fosse um tabuleiro de batalha naval. Não sei se você já jogou batalha naval, mas o tabuleiro é organizado em linhas e colunas, né? Linhas horizontais e linhas verticais. No caso, a gente pode pensar do mesmo modo, para começar a entender como isso é organizado. O que as linhas verticais representam, no caso? Todos os elementos que estão numa mesma linha vertical, que o Mendeleev chama de família, vão apresentar o mesmo número de elétrons na última camada. Então, pensa, o átomo tem várias camadas, né? Todos os átomos vão ter camadas, o número certo de camadas. E na última camada, todos os elementos da mesma linha vertical, ou da mesma família, vão ter o mesmo número de elétrons. Então, todos os elementos da linha vertical 1, da primeira linha vertical aqui de esquerda, ou da família 1, vão ter um elétron na última camada. Todos os elementos da segunda linha vertical, ou da segunda família, da segunda coluna, vão ter 2 elétrons na última camada. Os da família 3, 3 elétrons. Os da 4, 4 elétrons, e assim por diante. E todos os elementos de uma mesma linha horizontal, que ele chama de período, vão apresentar o mesmo número na última camada. Então, por exemplo, todos os elementos do período 1 da primeira linha vão ter a camada 1 como a última camada. Todos os elementos da linha horizontal 2, ou do período 2, vão ter a segunda camada, a camada 2 como última camada. Os do período 3, a terceira camada. Os do período 4, a quarta camada. E assim por diante. Então, por exemplo, a gente consegue começar a cruzar informações, né? Se a gente quiser caracterizar um elemento, a gente sabe quantos elétrons ele vai ter na última camada e qual é essa última camada. Que são duas informações importantíssimas para ver tudo o que tem a ver com reatividade, né? Que foi o que o Mendeleev fez. Entender como eles reagem e como eles interagem com outros elementos. Então, para dar um exemplo, vamos pegar dois átomos aqui, dois elementos, oxigênio, que é o O, e fósforo, que é o P. O oxigênio, por exemplo, ele tem 8 elétrons. A última camada do oxigênio é a camada 2. Isso quer dizer que o oxigênio vai estar no período 2, no segundo período, na segunda linha horizontal. Se a gente for ver aqui nessa imagem, se você pegar a segunda linha horizontal de cima para baixo, você vai ver que o oxigênio está aqui perto da linha direita, né? Esse O, que vai estar inclusive na sexta coluna, que é a sexta família. O fósforo, por exemplo, ele tem 15 elétrons e a última camada dele é a camada 3. Isso quer dizer que o período dele vai ser o período 3, ele vai ser encontrado na terceira linha horizontal da tabela periódica. Se você voltar aqui, também mais à minha direita, você vai ver que tem um P ali embaixo do N do nitrogênio. Esse P é o fósforo. Isso quer dizer que está no terceiro período da tabela periódica, inclusive na quinta coluna, ou a quinta família. Isso quer dizer que ele vai ter 5 elétrons na sua última camada, que é a camada 3. Pegando agora dois outros elementos, flúor e cloro. O flúor, por exemplo, tem 9 elétrons. E desses 9 elétrons, ele vai ter 7 na última camada. Como ele tem 7 na última camada, ele vai pertencer à família 7. A linha vertical, a coluna 7. E a última camada dele, no caso, é a camada 2. O que faz com que ele seja do período 2, ou do segundo período, na segunda linha horizontal. O cloro, por exemplo, ele vai ter 17 elétrons. E assim como o flúor, 7 desses, ele vai ter 7 elétrons na última camada. A última camada, assim como o flúor, vai apresentar 7 elétrons. O que faz com que ele também seja da família 7. Se é assim, qual que é a diferença então do flúor e do cloro? A diferença é que a última camada do cloro, diferentemente do flúor, vai ser a camada 3. A última camada do flúor é a camada 2, o nível 2, e a última camada, ou nível do cloro, é a camada 3. Isso quer dizer que o cloro, diferentemente do flúor, que está no período 2, o cloro vai estar no período 3, porque a última camada dele é a camada 3. Então eles estão na mesma família, só que o flúor está no período 2
e o cloro vai estar logo embaixo no período 3. Então, só para resumir muito o que a gente viu até agora, a organização que o Mendeleev encontra, que depois é aprimorada com o que o Bohr fez e outras pessoas fizeram, se baseia em linhas de elementos que vão ter o mesmo valor da última camada. Então, por exemplo, são os períodos, né? Então, no mesmo período, todos vão ter a mesma última camada. Então, o período 2, todos os elementos vão ter a camada 2 como última camada. No período 3, todos os elementos vão ter a camada 3 como última camada, e assim por diante. E também é organizado em colunas, em linhas verticais, que vão representar a quantidade de elétrons que tem nessa última camada, que vai ser chamado de famílias. Ou seja, na família 1, todos os elementos vão ter um elétron na última camada. Na família 2, todos os elementos vão ter 2 elétrons na última camada. Na 3, 3 elétrons, e assim por diante. E o resultado disso tudo é provavelmente a imagem mais famosa da ciência, que é a tabela periódica, que a bem dizer é o guia da química e, por que não dizer, o guia do universo. É com ele que a gente consegue entender o que está acontecendo, o que pode acontecer e como as coisas vão poder interagir entre si. Gente, essa aula foi um pouquinho pesada, eu sei disso, esse começo realmente é bem pesado, mas a gente tem que investir um pouco de tempo para conseguir entender o que está acontecendo. Se você gostou dessa aula, dá uma curtida, dá uma compartilhada com aquele seu amigo que eu sei que tem dúvida também. E se você tem alguma crítica, alguma sugestão de aula, deixa aqui embaixo que a gente vai dar uma lida e a gente, quem sabe, não volta com a sua sugestão. Tá bom? Gente, essa foi a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.